o que são servidores, eu vou dar uma breve pincelada de como criam-se servidores. Se você não me conhece, eu sou a Dráquenes, ocultista e artista, e aqui eu falo um pouco sobre ocultismo e artes. Então, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva e deixe o seu like ou o seu dislike, se você preferir. E eu peço também que você faça um comentário. Eu gosto de coisinhas trevosas, como rosa, caixão, coraçãozinho preto, ou uma caveirinha também. E peço também que você siga lá nas outras redes sociais e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar. Se você deseja um atendimento na sua energia, me chame no WhatsApp. Caso você tenha alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que eu sempre leio os comentários e respondo. Pessoal, né? Eu com você e você comigo, ou também nos shorts também, que agora eu tô respondendo comentários nos shorts. Mas não envie suas dúvidas para o meu WhatsApp, porque é somente para atendimentos. E visite também o site, porque lá no blog do site tem bastante coisa legal, além de que tem também o catálogo tanto no site como também no WhatsApp. Então, o que são servidores? Servidores são entidades criadas com uma intenção, certo? E assim, eu vou dar uma breve introdução para você entender o que é um servidor. Nós criamos formas de pensamento. Essas formas de pensamento, elas podem ser positivas, como também elas podem ser negativas. E essas formas de pensamento, como é que elas são criadas, né? É quando a gente tem um pensamento, e aí esse pensamento ele fica recorrente, ou então a gente acaba lançando muita energia, uma carga energética muito grande num pensamento, e cria-se ali uma forma de pensamento. Então, no primeiro momento, essa forma de pensamento, ela não tem consciência, mas com o tempo, essa forma de pensamento, ela vai criando consciência e ela vai agindo de forma independente, baseado na energia que ela foi criada. Então, o que é um servidor? Um servidor, de uma forma assim bem mastigada, digamos assim, é uma forma de pensamento com uma intenção. Então, assim, é uma forma de pensamento criada, baseada de uma forma intencional, tá? E um servidor, ele trabalha baseado no que ele foi criado. Então, você tem que ter muito cuidado com os seus pensamentos recorrentes, porque se for um servidor, né, uma forma de pensamento positiva, ele vai te ajudar positivamente. Se for uma forma de pensamento, um servidor negativo, vai te atrapalhar, porque ele vai querer continuar ali vivendo, existindo. A diferença de uma forma de pensamento para um servidor é que o servidor, você cria ele de uma forma intencional, você dá um nome pro servidor, você dá uma aparência pro servidor, você dá habilidades pro servidor e você também faz um contrato com o servidor para que ele siga cumprindo com a função dele. Então ele tem uma intenção que seria uma frase de comando e aí depois, né, daquilo ali, no contrato você coloca ali bem especificadinho o que ele precisa trabalhar baseado na intenção que ele foi criado. Os servidores, eles são ligados, digamos assim, à magia do caos. Porque tudo é caos, né? Nós tiramos a ordem do caos. Então o caos, na verdade, ele é natural, enquanto que a ordem, digamos, é antinatural. E o livro que fala sobre os servidores é este livro aqui, ó, Liber Nu e Psiconauta, que tá lá na página 53. Eu deixei aqui marcado. Aí eu vou ler aqui brevemente para você alguns trechos, tá? Esses seres, eles consistem em um conjunto da Kia ou força vital conectada a alguma matéria etérea. E esse conjunto pode ou não estar conectado à matéria convencional. As vantagens de usar seres semi-independentes ao invés de tentar obter uma transformação diretamente por meio da vontade são muitas. Então a entidade ela continuará a exercer a sua função independente do magista até que a sua força vital se dissipe. Sendo senciente, ela pode se adaptar a uma tarefa de uma maneira que simples feitiços não conscientes não conseguem. Em momentos de possessão por certas entidades, o magista pode receber inspirações, habilidades e conhecimentos, e assim é bem... Enfim, esse livro aqui ele é bem interessante. Magia do caos não é uma magia que é aconselhada para pessoas que não tenham experiências dentro da magia. Então, o que isso significa? Significa que esse ser, né, essa entidade, esse servidor, ele vai ser alimentado.
E essa alimentação você também coloca dentro do contrato, né? O que que você vai alimentar ele. Mas isso de uma forma consciente, né? Porque as formas de pensamento, elas se alimentam da energia que é gerado, que foi criado aquele servidor. Então, se for uma energia positiva, ele vai instigar energias positivas em você, para que ele se alimente também. Não tem nada a ver com vampirismo, tá? Não é bem isso. Assim como negativas. Mas, o que que acontece? Quando você não tem experiência com magia e você vai mexer com a magia do caos, você acaba gerando problemas para sua vida. Porque assim, quando a gente trabalha com outras coisas que não são a magia do caos, qualquer feitiço, qualquer ritual, você tem que ter uma concentração, visualização, enfim, todo um trabalho ali mental, energético, espiritual, para direcionar as energias naquilo ali que você quer. Só que quando a gente está falando de magia do caos, a situação ela é mais embaixo. Tá? Ela é mais embaixo. Por quê? Vamos colocar aqui o exemplo do próprio servidor. Você quer fazer, por exemplo, um servidor para te ajudar em questões financeiras, em questões profissionais. Só que aí você tem algumas crenças de escassez, de falta, de carência, de problemas, de dificuldades financeiras. O seu subconsciente, o seu inconsciente, ele também vai trabalhar nessa criação do servidor. Então, se você direcionar a energia no momento da criação do servidor, ele, ao invés de te ajudar, ele vai acabar te atrapalhando, porque você não direcionou totalmente a sua energia na criação daquele servidor. Então tem que ter um certo controle maior quando nós criamos os servidores, né? Quando a gente trabalha com a magia do caos. Porque não é porque é caos que não tem regras, né? Tudo tem regras, até mesmo dentro do caos. Só que são regras, digamos assim, diferentes. E se você tá chegando hoje na magia, não é aconselhável você começar já a trabalhar com magia do caos, logo de começo. Então, melhor que você trabalhe com outras coisas, né, com outras maneiras, vertentes mágicas, e aí depois de algum tempo de experiência, você começa a trabalhar você estuda primeiro, obviamente, a magia do caos, e aí depois você começa, aos poucos, trabalhando com sigilos, trabalhando com servidores, e assim você vai direcionando e vendo como é que você tá desenvolvendo isso também. Então, tem outro ponto, né? Quando você alimenta um servidor com energia sexual, para você criar o servidor, você tem que entrar em gnose, né? Que é um estado ali de... um estado além, né? Um estado bem focado ali de gnose ali. E a criação do servidor pode ser também pela energia sexual, né? Com a energia sexual. Mas, o que acontece? Tanto a energia sexual quanto a energia vital, que é o sangue, eles dão um up, digamos assim, nessas entidades. O servidor, ele tanto pode ser uma entidade, como também uma personalidade sua, tá? Um outro detalhe. Mas, quando você cria um servidor com energia sexual, mas principalmente com a energia vital, com o sangue, quando você coloca ali o seu sangue, né, num servidor, acaba que para destruir este servidor, acaba sendo muito mais difícil a destruição. Não é impossível, tá? Mas é um pouco mais trabalhoso na destruição desse servidor. Porque quando ele cria consciência, ele pode, né, também arrumar meios secundários de continuar existindo. Então, o direcionamento da energia na criação do servidor é extremamente importante, porque muitas vezes você acaba criando um servidor que, quando você não direcionou bem a energia, você não sabe exatamente o que pode estar acontecendo, e aí, até você descobrir, né, você percebe que tem ali alguma coisa assim que não tá certo, tem alguma coisa de errado que não tá certo nisso aqui, e para destruir depois, você acaba suando um pouquinho a camisa, tá? Então, não aconselho. Ah, mas e quanto tempo tu trabalha com magia? Cara, eu estudo e pratico magia desde 2013. Até uma coisa que eu achei interessante, porque no momento que eu tava estudando magia, eu conheci algumas pessoas no meio do caminho, e tinha uma dessas pessoas que ela era muito ligada a karma e toda essa porcaria que é ensinado pra nós. E aí eu lembro que ela não gostava dos caoístas, justamente porque quando a gente começa a trabalhar, estudar e trabalhar com a magia do caos e com o caos em si, a gente percebe que tudo é caos e que nós é que tiramos a ordem do caos, e a gente vai para um outro nível de consciência, que pessoas que estão muito ligadas a certas coisas não conseguem compreender e acabam julgando. E claro, que dentro de qualquer vertente, incluindo, né, o próprio caoísmo, sempre tem aquela pessoa que acaba extrapolando e, digamos assim, sujando a imagem
dos praticantes, né, da vertente em si. Então, assim, primeiramente estude, né, estude muito, estude bastante, depois comece com coisas leves, com coisas pequenas, trabalhe muito a questão da meditação, trabalhe muito a questão da visualização, trabalhe muito a questão da concentração. Por que eu tô falando também tudo isso? Porque nós estamos numa era onde nós estamos muito conectados com a internet e a gente recebe uma explosão de informações. Então, a nossa cabeça, a nossa mente, ela tá sempre muito agitada. E a meditação, ela ajuda nessa acabar, ou pelo menos diminuir, com essa agitação mental. E a meditação, né, assim como outras práticas, ajuda na conexão com você mesmo. Então, quando você está conectada com você mesmo, você acaba conseguindo se observar mais e se observar melhor, de uma forma que você consegue perceber, né, esses pontos, você consegue trabalhar numa autoinvestigação, e aí quando você vai sentar para criar o seu servidor, você já começa a se concentrar desde aquele momento. Então, assim, no momento que você decide criar o servidor, você já está criando ele, né? A criação do servidor não é somente na ativação dele, mas desde o momento que você decide fazer um servidor, que você já fica imaginando ali como é que ele vai ser, como é que vai ser a aparência dele, qual vai ser as habilidades dele, qual vai ser o alimento dele e todo o resto, você já está criando o servidor. Então, se no momento que você decide fazer o servidor e começa a pensar no comando dele, você já começa, de alguma forma, a perceber, né, que tem algum pensamento contrário à intenção daquele servidor, você imediatamente deve parar e rever, né, esse pensamento contrário, porque esse pensamento contrário pode sim entrar ali na criação do servidor e pode sim acabar te gerando problemas. Então, tudo dentro da magia, principalmente quando você começa a trilhar o seu próprio caminho, e eu vejo que os servidores, os sigilos, é uma criação do próprio caminho, porque você não vai pedir para uma entidade, para uma deidade que já existe, digamos assim. Você não vai ali fazer uma oferenda e dizer assim, ó, deusa, Deus, me ajuda nisso aqui, né? Você vai criar uma entidade desde o início dela. E quando você começa a trabalhar com isso e você não tem o autodomínio emocional, você não trabalha outras questões, e você não trabalha o autoconhecimento, cura emocional e todas essas questões aí que são sabotadores, que são limitadores, você acaba gerando problemas que, por mais que a magia ela seja uma coisa, um experimento também, porque às vezes a gente faz magias que dão super certo, né, como por exemplo servidores, sigilos, enfim. Sigilos não é tão difícil assim de dar problema, mas os servidores pode ser mais provável. Quando você está experimentando, você está conhecendo, né, você está experimentando. Então você precisa ter muita atenção e muita observação nisso tudo. E ficar muito atento também a isso tudo. Então, assim, esse desligar, digamos assim, do mundo externo e a conexão com o mundo interno, a concentração e todo esse resto fazem muita diferença no seu sucesso ou no seu fracasso. Mas basicamente é isso. Você encontra alguns vídeos, né, de cauístas mais experientes, dando detalhe por detalhe sobre essa criação de servidores, né, como tem o Rafael lá, que eu esqueci, do Cautize e outras pessoas aí, e que eu achei bem interessante a forma como eles criam, e depois, né, é interessante que você siga essas orientações que eu passei aqui, que eles passam mais detalhadamente lá também, e depois você pode criar a sua forma de fazer as coisas, né, isso aí é muito interessante, porque cada pessoa, cada magista, cada ocultista tem a sua própria jornada, e a gente vai experimentando. Quando a gente sai de só o que os outros falaram, a gente começa a trilhar nosso próprio caminho. E nesse próprio caminho vai ter erros. É normal que tenha erros, mas você tem que saber ter, né, todo esse jogo de cintura, digamos assim, para resolver, até mesmo porque caso aconteça de novo, você vai saber como resolver ou até mesmo como evitar. Então, servidores são isso, eles podem ser criados, como também eles podem ser destruídos. Mas, se você é iniciante, mais uma vez e pela última vez, se você é iniciante, não trabalhe com magia do caos ainda. Trabalhe com outras coisas para depois entrar na magia do caos, caso você se identifique com essa vertente. E é um trabalho longo, tá? Não é uma coisa assim que tô um ano, porque tem outras coisas da vida, então não tem como a gente se dedicar totalmente. Você nunca vai saber tudo, mas quanto mais você estuda, quanto mais você pratica, quanto mais você vai seguindo por esse caminho, mais conhecimento você vai tendo, mais experiência você vai tendo,
mais sabedoria você vai adquirindo, porque também não adianta só comer livros e não praticar, ou praticar sem estudar. E assim, você nunca vai saber tudo, mas você vai adquirir muito conhecimento, muita experiência ao longo da sua vida. E fuja de qualquer pessoa que faz conteúdo ou que não faz conteúdo, que diz que sabe tudo, porque se você passar todos os dias, 24 horas por dia, que é uma coisa impossível, durante 100 anos estudando sobre ocultismo, sobre magia, você nunca vai saber tudo. Então, não tem, né? Não existe isso. Isso aí realmente não existe, tá? Mas você pode avançar muito com o tempo e com os estudos e práticas. Então, assim, boa prática com os estudos, tenha cuidado com as coisas que você tem criado. E, assim, uma outra dica também é que antes de você criar, você não só faça banimento, que nem a gente, né, faz ali na bruxaria e tal, mas que você também faça uma limpeza. Sabe, às vezes pegar e fazer uma limpeza também energética e tudo mais, e, enfim, ajuda bastante, certo? Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo, obrigado pra quem ficou aqui, até aqui. Tchau!